Oi, gente, e aí, tudo bem? Hoje nós vamos encerrar o capítulo 12 do assunto de mecânica dos fluidos. Vamos falar sobre o escoamento dos fluidos e a equação de Bernoulli. Entender como funciona essa questão dos bombeiros aqui, a mangueira, como é que a distância, o que tem a ver a distância em que eles conseguem atingir. E também vamos entender um pouquinho sobre como é que os aviões são sustentados, quem é que sustenta então os aviões em relação à pressão, porque a gente sabe que a pressão do ar que passa nas asas do avião, ela acaba sendo menor do que a pressão que está por baixo das asas. Essa diferença, ela cria uma força de baixo para cima, então sustentando o avião. E a gente vai entender um pouquinho de tudo isso agora. A primeira coisa que a gente tem que saber, tá, é a questão da vazão. O que é vazão, gente? Ó, quando a gente fala de vazão, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Ó, significa, a vazão ela é uma grandeza, tá? Que significa o seguinte, é o volume do líquido que está passando por uma determinada área pelo tempo. Então, se a gente pensar na mangueira do bombeiro, ou seja, quanto que sai de água por segundo, em determinado tempo, qual é o volume de líquido que passa nessa seção aqui, um corte transversal, que a gente chama aqui na mangueira, quanto que passa por minuto, por segundo, enfim, aí depende da grandeza que está associado ali, mas é em relação ao tempo, tá? Então, o volume pelo tempo é chamado de vazão, ou seja, é um fluxo, Qual é o fluxo que está passando por ali? Então, isso a gente chama de vazão. Aqui a gente representa pela letra Z. Então, é o ΔV, que é o volume dividido pelo tempo. Volume em metro cúbico, então no sistema internacional o volume é em metro cúbico e o tempo é segundo. Então, metros cúbicos por segundo. Só que aí a gente faz uma relação, por exemplo, nós sabemos que o ΔV, que é o volume, significa o quê? Significa que é a área, de alguma região, multiplicado pela altura. Quando a gente faz a área vezes a altura, a gente calcula o volume, não é assim? Quando vocês querem calcular, por exemplo, o volume de um cilindro, vocês não fazem a área da base vezes a altura? Então, é isso que eles fizeram aqui, ó. A área da base vezes a altura e substituíram o ΔV, que é o volume, substituíram pela área vezes o ΔS. ΔS, nesse caso para nós, ele representa a altura. Só porque ΔS por ΔT, gente, o que é ΔS sobre ΔT que a gente estudou lá no comecinho da mecânica? Velocidade. Então, velocidade é ΔS sobre ΔT. A gente substitui aqui, ó. Então, olha a relação. A vazão nada mais é do que a área vezes a velocidade. A gente pode relacionar dessa forma. Então, significa o quê? Que quanto maior a vazão, se eu aumentar a vazão da água, eu vou aumentar a velocidade. Consequentemente, o bombeiro vai atingir uma distância maior, Então, se o bombeiro aqui, ó, por exemplo, o bombeiro ele pode aumentar a velocidade do jato através da redução da saída do bocal da mangueira. Então, tudo vai depender, dessa vazão. Se eu aumentar o tamanho do bocal, consequentemente, vai aumentar a vazão, E aumentando a vazão, eu aumento a distância também. Eu vou atingir uma distância maior. Então, por isso que eles conseguem atingir aí grandes distâncias, apagar os incêndios, não correndo o risco de chegar tão perto. E agora a gente vai ver um pouquinho a respeito da equação da continuidade. O que é a equação da continuidade, gente? Se vocês observarem aqui, ó, esse cano ele tem duas seções. Uma seção de área maior, ó, e uma seção de área menor. A vazão, tá, que está entrando aqui, ó, de água ou de qualquer líquido, é a mesma que está saindo aqui, tá? Ó,
é a mesma que está saindo aqui. A vazão é a mesma, porém, a área mudou. E se a área mudou, consequentemente, a velocidade vai mudar. Por quê? Porque se eu tenho uma área menor, eu vou ter uma velocidade, se eu tenho uma área maior, eu vou ter uma velocidade menor. Se eu tenho uma área menor, tem que ter uma velocidade maior para que saia a mesma quantidade, entendeu? O mesmo vazão, o mesmo fluxo. Então, é essa relação que a gente faz quando a gente tem um cano, ó, por exemplo, como esse, com dois tamanhos, com duas aberturas aqui, dois tamanhos de diâmetro, né, em relação aos intervalos aqui, ó. E aí a gente relaciona dessa forma aqui. Como a gente sabe que a vazão é a mesma, a vazão que entra é a mesma vazão que sai, eu tenho que a área 1 vezes a velocidade 1 é igual à área 2 vezes a velocidade 2. Logo, se a área 1 é maior do que a área 2, a velocidade 2 vai ser maior do que a velocidade 1, tá? Simples assim, gente. Então, a velocidade V, ela é inversamente proporcional à área por onde o fluido escoa. E aí, a gente entendendo isso, tá? Continuidade, fica mais fácil a gente entender a equação de Bernoulli. A equação de Bernoulli, não se assustem, gente, é todo esse monstro aqui mesmo, tá? A equação de Bernoulli, ela relaciona, gente, com a conservação de energia, tá? Então, ela associa a energia potencial e a energia cinética. Então, a energia potencial e energia cinética nesse ponto aqui, e a energia potencial e energia cinética nesse ponto aqui. Ou seja, nessas duas seções que são diferentes, tá? Muda a altura aqui, ó, muda, né? Ó, em relação um ao outro, muda a altura, aqui eu tenho H1, aqui eu tenho H2. Só que a professora não vai fazer a demonstração dessa fórmula para vocês aqui, porque isso não vem ao caso agora, eu precisaria de uma aula toda só para fazer essa demonstração, porque realmente exige tempo, mas é só para vocês entenderem que esta fórmula, ela deriva da fórmula da energia cinética e energia potencial. Lembra que energia mecânica é a soma das duas, energia cinética mais energia potencial, que a gente tinha mv ao quadrado sobre 2 na energia cinética, tá aqui, ó, dv ao quadrado sobre 2. Por que d, professora, ao invés de m? Porque, gente, a gente relaciona aqui com densidade, porque a densidade é massa sobre o volume. E aí tudo está relacionado, tá? Energia potencial, energia cinética. Então, para que vocês entendam, é o seguinte, ó, eu vou mostrar para vocês um videozinho. Eu vou mostrar aqui, ó, o escoamento de um fluido. Olha a velocidade que ele vai mostrar aqui para vocês, ó. A velocidade aqui, onde tem esse estrangulamento aqui, ó, do cano, tá vendo? Estrangulamento, porque ele tá mais estreito. Olha a velocidade aqui, ó, quando ele sai dessa seção. E olha aqui agora, olha a velocidade aqui que tá maior, ó. Tá vendo que essa boca aqui, esse bocal do cano está maior? Olha que a velocidade diminuiu. Ou seja, eu tenho uma área maior, a velocidade diminuiu, ó. Aqui eu tenho uma área menor, a velocidade aumentou. Agora, a gente vai dar uma olhadinha na pressão, gente, porque o que não é muito intuitivo é que a gente acha que quanto maior a velocidade, maior a pressão. Então, olha só, nós vamos medir a pressão aqui, ó, a pressão nesse ponto, e vamos também medir a pressão no outro ponto, onde a velocidade é menor. Olha o que aconteceu. Aonde a velocidade é maior, a pressão é menor. E onde a velocidade é menor, a pressão é maior. Viu só? Então, isso é uma diferença que tem que ficar atento. Quando a velocidade aumenta, a pressão diminui. Olha o que aconteceu ali.
Se nós formos medir a pressão no terceiro ponto, ó, aqui no início, olha também como a pressão é maior do que o 107 aqui, ó. Tá vendo? Presta atenção. Gente, a massa aqui, ó, é a mesma, tá? O que tá passando por aqui, ó, a mesma massa, tá? Então, isso é algo que é bastante importante de entender, tá, gente? Essas relações que se tem. Então, aqui eu tenho uma pressão, a pressão muda, dependendo do ponto, a pressão muda, tá? A velocidade muda. Então, aqui eu tenho uma certa pressão, eu tenho uma certa velocidade, tá? Esta vazão é a mesma, a vazão é a mesma, então, logo, aqui onde eu tenho uma área menor, a minha velocidade vai aumentar, a minha velocidade aumentando, a minha pressão vai diminuir. Então, esse tipo de relação que vocês têm que fazer, tá? Não se preocupem com toda essa fórmula aqui. Essa fórmula é apenas para demonstrar o que sai daqui tem que ser igual ao que chega aqui. Ou seja, é a mesma quantidade de massa, é a mesma vazão. Porém, o que vai mudar? Vai mudar a velocidade e vai mudar a pressão, tá? Mudando velocidade, mudando pressão, consequentemente, aqui onde eu tenho uma área menor, a velocidade vai ser maior, ou seja, vai fluir mais rápido, tá? Vai fluir mais rápido. Lembrando, gente, que aqui a gente está falando sem forças dissipativas, tá? E a gente está falando de líquidos que não são viscosos, né? Que são aqueles líquidos que têm uma fluidez, que não vão sofrer atrito, né? Com o cano, com esse tipo de tubulação. E aí as aplicações, né? As aplicações de Bernoulli, que é a questão do avião, que eu vou mostrar um videozinho para vocês agora, para vocês entenderem. Iniciaremos o experimento posicionando o suporte para melhor visualização do efeito asa de avião. Em seguida, prenderemos o envelope com uma fita adesiva, de modo que ela possa oscilar livremente na haste. Pode-se acrescentar pesos adicionais, como clipes, por exemplo, que podem ser afixados na extremidade do envelope. Também podemos enrolar o envelope para que ele adquira o perfil parecido com o de uma asa de avião. Finalmente, vamos utilizar o vento produzido por um secador de cabelo e soprar ar por cima do perfil curvo do envelope. Quando acionamos o secador, o vento por cima do perfil faz o envelope subir e sustentar o seu próprio peso. Este efeito é chamado de fenômeno de Venturi, que diz que a pressão num fluido é inversamente proporcional à sua velocidade. Como a velocidade do ar é maior na parte superior do envelope, a pressão do ar nesta região é menor do que na parte inferior. Esta diferença de pressões cria uma força que pode sustentar o peso do próprio envelope. Da mesma forma em que um avião que está voando em regime de cruzeiro utiliza este fenômeno para sustentar o próprio peso do avião. Então, gente, é basicamente isso que acontece nas asas dos aviões, tá? Para vocês entenderem. E aí nós vamos fazer os exercícios na nossa videoconferência, tá? Na nossa aula de sexta-feira. Espero vocês lá. Beijo, tchau, tchau.